muito bem-vindos e bem-vindas nesse nosso segundo encontro. Estamos falando, então, de direito das obrigações. Bom dia, Júlio! Tudo bom? Estamos falando, então, de direito das obrigações. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque senão, ó, o trem vai ficar quicando e vai atrapalhar a gente. Pessoal, um papo que eu tive, né, na live passada, é sobre direito civil, tá? Direito civil realmente ele tem se mostrado um grande desafio nas provas da ordem, porque é muita coisa, eu entendo essa dificuldade, daí você pensa assim, como é que eu faço, né? É uma disciplina que eu vejo a faculdade toda e eu vou me deparar com situações, problema que eu vou ter que resolver. Até brinquei na live passada, eu falei assim, a FGV parece aquele parente, né? Aquele parente que faz aquelas perguntas cabulosas meio que na festa de Natal, num churrasco. Então, assim, te dá uma bomba para resolver. Inclusive, faz isso num domingo, né? Então, as coisas se tornam um pouco complexas quando a gente tem uma situação, problema. Direito civil realmente é muita coisa, eu acho que esse é o único desafio, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que o ser humano, nas suas relações, o ser humano é criativo, gente. O ser humano é criativo. Hoje de manhã, até recebi uma mensagem. Bom dia, Ju! Eu recebi uma mensagem de uma aluna da parte de direito sucessório e a Jéssica. Jéssica é uma figura muito atenta, excelente, acadêmica. E aí ela falou assim, professora, olha, em primeira mão, e a notícia era do Choquei, né? Porque eu falei de algumas questões de direito de família, trouxe algumas polêmicas, né, dentro do testamento do Gugu. Então, como é uma coisa muito noticiada, então a gente tem várias fontes ali de pensamento jurídico dentro de uma notícia de fofoca. De repente, eu estou dando aula de direito sucessório e está lá o blog do Léo Dias, a Choquei, como sendo fonte do direito. Olha só, fonte do conhecimento jurídico. Então, assim, é da maneira mais variada possível, né? E às vezes a gente tem essa sensação de não conseguir acompanhar, né? Fala assim, gente, direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí tem responsabilidade civil, a mesma matéria que eu estou tratando de um negócio jurídico, eu já estou falando de família, de casamento, de indenização, aonde que isso vai parar? Quando é que direito civil vai acabar? Não vai acabar, gente. Vocês já viveram direito civil e agora vocês estudam direito civil. Não vai acabar, porque o ser humano é criativo, o legislador tenta acompanhar, mas não consegue. Mas tirando esse quantitativo absurdo e alguns nomes, né, que às vezes aparecem ali, direito civil é tranquilo. Direito civil é tranquilo, né? O que, que a gente está fazendo aqui? É impossível em 2 aulas, né? 3, poucas lives. Se é impossível no curso inteiro, é impossível, né? Em poucas lives, falar tudo de direito civil. Tirando essa quantidade, direito civil é muito tranquilo. Se você conseguir identificar as situações, direito civil é muito tranquilo mesmo. Então, assim, com as dicas que eu vou dando aqui, fica filé, gente. Fica filé. A vida de vocês no AB vai ser vida de faca de cortar banana. Por quê? Porque eu estou tentando trazer, né, alguns pontos para vocês começarem a ver com malícia. Nada que está numa questão está ali à toa, tá? Então, vamos deixar de conversa e deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já começar e começar muito bem, tá? Vamos lá. Compartilhando. Aí. Aqui a gente já começa com o pé na porta, né? A gente já começa com uma questão, tá? Essa questão, ela é muito interessante, que é o seguinte, a gente tem muita questão sobre a solidariedade no direito das obrigações. Então, é um ponto que a gente precisa, de fato, olhar com um pouco mais de seriedade. Então, vamos fazer isso aqui junto e vamos ler, vamos aprender a ler as questões que grande parte
de compreender e de encontrar a resposta, ainda que você não tenha lembrança, não tenha domínio daquele assunto, é lendo a questão. Então, a gente já vai identificar aqui alguns sujeitos. Vou pegar o marca-texto para ir destacando com vocês. Vem aqui. Paula é credora de uma dívida de R$ 900.000. Gente, eu tô lascada. Assumida solidariamente com Marcos. E a bomba vai sobrar para ele. Por quê? Olha a informação que o problema me deu. Assumido solidariamente. Nenhuma informação está aqui à toa. Desde a primeira palavra até onde a gente leu, que é essa primeira vírgula, tá? Nenhuma informação está aqui à toa. Primeira coisa, Paula é credora de uma dívida de R$ 900.000 assumida solidariamente por Marcos. Ah, eu não tô lascada não, sou credora, ó. Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlia e Simone. Então, a Paula tem que receber dessa galera um valor de R$ 900.000. E essa galera assumiu em conjunto, essa dívida para poder pagar para a Paula. Agora, pensa o seguinte, o quanto eu tô lascada se eu tiver que sair cobrando um por um aqui, cada um pedacinho. Aqui eu tenho uma obrigação solidária. Até aqui eu tenho informação que eu, Paula, posso cobrar do Marcos, da Vera, da Tereza, da Mirna, do Júlio, da Simone, da Úrsula, do Nestor e do Pedro esse quantitativo de R$ 900.000. Beleza. Em razão de mútuo. Mútuo é uma espécie de contrato. Aqui foi um mútuo de empréstimo de valor. Mútuo é um tipo de contrato que eu tenho quando se trata de bens fungíveis, tá? Então, eu tenho um contrato de mútuo, valor desses bens fungíveis, beleza. Então, eu emprestei essa grana para essa galera e no contrato estava que a sua obrigação seria assumida solidariamente. A solidariedade, ela nunca pode ser presumida. A solidariedade nunca pode ser presumida. Ela decorre ou de determinação legal ou de previsão contratual, mas comum decorrer de previsão contratual. Beleza. Então, eu tenho um contrato de mútuo, eu tenho o valor, eu tenho a forma de assunção dessa obrigação, eu tenho o polo ativo, que sou eu. Na verdade, queria que fosse. E o polo passivo, que é composto por esses devedores solidários, essa galera que vai do Marcos ao Pedro aqui sublinhar. Beleza. Antes do vencimento da dívida, Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade. Então, peraí, eu falo, o negócio é o seguinte. Vera e Mirna estão me dando muito trabalho. Não, deixa isso quieto. Vocês duas estão me dando muito trabalho, gosto demais de vocês. E nós somos muito amigas, né? Então, eu vou exonerar. Então, vocês duas estão liberadas por serem amigas de longa data. 2 meses antes da data do vencimento, julho, em razão da perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento de sua família, cai em insolvência. A gente pode já visualizar a insolvência como sendo a capacidade de arcar, né? Ou seja, os ativos são menores do que os passivos, tá? Então, a gente já tem esse cenário para pensar na insolvência. Tem os conceitos dentro do direito civil, as características da insolvência, mas aqui não vem ao caso. Ultrapassada a data do vencimento, Paula decide cobrar a dívida. Então, vamos lá. Eu exonerei 2 e tenho um insolvente. Então, nós temos 3 problemas aqui. Com base nesses 3 problemas, né, nesses 3 sujeitos problemáticos, a gente passa a analisar essa situação. Vamos embora aqui. Vera e Mirna não podem ser exoneradas da solidariedade. Eis que nosso ordenamento jurídico não permite renunciar à solidariedade de somente alguns dos devedores. Permite sim, tá? Eu posso exonerar um ou alguns dos devedores solidários. Daí eu arco com as consequências disso. Mas é possível, sim, tá bom? Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar os demais as suas cotas partes. Beleza. A parte de julho será rateada entre todos os devedores solidários, inclusive as exoneradas,
Vera e Mirna. Tá bom que a mira aqui do negocinho tá toda errada, né? Mas tá bom. Vamos aqui. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de algum ou alguns dos devedores. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá os demais. Deixa eu contar aqui. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Se houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Então, é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente está tratando de uma situação excepcional. A solidariedade por si só já é uma situação excepcional. A questão da exoneração de devedores solidários já é uma outra situação excepcional. E da insolvência de um dos co-devedores também se mostra uma situação excepcional, certo? Então, aqui eu tenho uma questão que a gente pode usar, né, como marca a letra B aqui, e o fundamento a gente pode usar como marca para a gente poder, inclusive, abordar adequadamente os conceitos, tá bom? Vamos seguindo aqui. Eu tenho a transmissão das obrigações. Esses slides eu fiz com algumas situações que são o seguinte: eu uso alguns desses, né, vários desses, nas aulas de direito das obrigações, para a gente poder identificar as situações, né? Aqui é um slide genérico de transmissão das obrigações, no qual eu tenho um credor e uma devedora. Essa daqui, gente, é a Paulinha, tá? Essa daqui é a Paulinha. Então, eu tenho de um lado aqui o credor e do outro aqui a devedora. E aí eu vou nomear, né, a Paula Caloteira. A Juliana conhece a Paula Caloteira. Eu vou nomear, né, adequadamente de acordo com o que o Código Civil me traz. A gente vai perceber que isso aqui é muito tranquilo, é muito fácil de visualizar a partir do momento que você consegue perceber as situações. Vem aqui comigo. A gente tem a devedora e o credor. Polo ativo e polo passivo da obrigação. Tranquilo. Como que se transmite uma obrigação? Eu tenho que olhar para o lado do credor e para o lado da devedora. Se eu olho para o lado do credor, eu tenho uma cessão de crédito. O que é uma cessão de crédito? Olha, eu tenho que receber algo de alguém. Algo seja o dar, fazer ou não fazer. Sou credora. Beleza. Então, eu posso ceder a outra pessoa esse crédito. Alguém tem que fazer alguma coisa para mim e eu vou ceder essa possibilidade a outra pessoa. Beleza. Então, o credor, quando faz a cessão de crédito, é uma transmissão das obrigações olhando para o polo ativo. Ele passa a ser chamado de cessionário. E esse terceiro aqui, desculpa, ele passa a ser chamado cedente, tá bom? Esse terceiro aqui passa a ser chamado cessionário. E o que vai acontecer? Ele se subroga no lugar do credor. Todos os direitos que outrora era daquele credor inicial, que a gente chama de cedente, passa a ser do terceiro. Cessionário é aquele que recebe aquele crédito, tá? E no outro lado, se eu olhar para o outro lado, eu sou devedora. Eu sou devedora. E aí, de repente, eu negocio com alguém, falo assim, olha, eu presto um serviço para você e você assume aquela dívida minha junto àquele credor. Aí, esse terceiro, que vai receber esse débito, que vai assumir esse débito, ele é chamado de assuntor. Ele assume a dívida com o consentimento do credor. No caso da cessão, eu tenho o credor cedendo um crédito, no caso da assunção de dívida. Então, aqui eu já tenho dois institutos. Nesse desenho aqui, eu tenho dois institutos. Eu tenho a cessão de crédito, no qual o credor ele cede o crédito a um terceiro, e esse terceiro que se subroga nos seus direitos. E do outro lado, eu tenho, quando se trata do polo passivo, a assunção de dívida. Então, outra pessoa, um terceiro aqui nessa relação, assume a dívida com o consentimento do credor.
tá? A gente sublinha essa ideia de com o consentimento do credor no caso da assunção da dívida. Então, na seção de créditos, eu tenho os sujeitos, tá? Os sujeitos da seção de crédito, eu tenho o cedente, eu tenho o cessionário, que é quem cede o crédito, quem recebe, eu tenho o devedor e eu tenho o assuntor da dívida. Se eu olhar para o lado do polo ativo e se eu olhar para o lado do polo passivo, eu tenho sujeitos diferentes. O objeto da sessão é a prestação, tá? Precisa de ser um negócio jurídico formal? Precisa de ser um negócio jurídico formal. Aqui, na sessão de crédito, ela precisa ser formalizada. Quem eu deveria pagar vai mudar, tá? Diferentemente da assunção de dívida, na sessão de crédito, eu tenho um cenário no qual eu não tenho obrigação, tá? De avisar o devedor. Não preciso dar conhecimento nem nada. Quando eu tenho aqui, ó, a assunção de dívida, preciso desse consentimento. No caso da cessão de crédito, não. Independente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os direitos, inclusive atos conservatórios do direito cedido. Então, vai mudar o sujeito para quem tem que pagar. A pessoa vai falar assim, em vez de me pagar, paga o ciclano. E essa permissão é por meio de um negócio jurídico formal, tá? Salvo estipulação em contrário, o cedente, ou seja, aquele que cede o crédito, ele não responde pela solvência, ou seja, pela possibilidade do devedor, né, de adimplir adequadamente e no prazo aquela obrigação. Então, ele não vai assumir a possibilidade de pagamento, ele não tem responsabilidade sobre a quitação daquela dívida. Ele cede o crédito, ele não se responsabiliza pelo adimplemento, tá? Pode estipular em contrário à pactuação? Pode, perfeito. Então, aqui eu tenho o primeiro cenário onde eu encontro esses sujeitos. O que eu vou ceder, gente, não são bens, não são valores. É um crédito. O que cede é a possibilidade de cobrar a prestação de uma outra pessoa. Beleza. Quando a gente está falando de direito das obrigações, a gente tem quem paga, quem recebe, quem deve e quem é o sujeito que vai receber aquele benefício. A gente tem o credor, a gente tem o devedor. E aí, a gente, quando fala em adimplemento das obrigações, a gente tem a primeira hipótese, que é o pagamento direto. A gente pode encontrar na doutrina, tá? A nossa proposta aqui não é aprofundar na doutrina. Em geral, eu costumo falar as origens dos nomes, de onde que vem, por que que vem. É interessante saber, tá? As nomenclaturas. Nas últimas provas, não tem sido usual, eu sou stalker de prova, né? Não tem sido usual cobrar essas nomenclaturas diferenciadas, mas se você está estudando a doutrina, muito frequentemente traz essas duas figuras. E para você não ter surpresa, como já são figuras muito presentes, né, na doutrina, pode acontecer de ser cobrado. Talvez não no OAB, mas num concurso, enfim, é importante saber a moral da história, tá? Solvens e acipiens. Gente, são só dois nomes, não é difícil. Solvens, quem deve pagar. Acipiens, a quem deve ser pago. Só guarda isso, anota isso, tenta não esquecer, tá bom? Quando a gente fala de pagamento direto, então a gente tem o olhar sobre quem paga e a quem deve ser pago. Grande regra. E o que não vai ser cobrado de vocês é o seguinte: quem paga é o devedor. Quem recebe é o credor. Isso eu estou falando da prestação em geral. Beleza. Só que isso não vai ser perguntado. Isso não vai ser perguntado. Não vai ter um negócio tão tranquilo assim. Quando se fala em pagamento direto, o que vai ser perguntado? Vai ser perguntado de um terceiro. Vai ser perguntado do terceiro interessado e do terceiro enxerido. A gente tem essas duas possibilidades, o terceiro interessado e o terceiro enxerido. O terceiro interessado tem interesse jurídico patrimonial. O terceiro enxerido, ele não tem interesse jurídico patrimonial aqui. Quando a gente fala terceiro interessado, ele de alguma forma está envolvido nesse negócio jurídico. Quando a gente fala terceiro enxerido, ele não tem nada a ver com aquele negócio jurídico.
O terceiro interessado, a gente pode trazer figuras como a do fiador. Porque se não é quitada aquela obrigação, se não é adimplida aquela obrigação, existem consequências jurídicas para aquele fiador. Então, o terceiro interessado e o terceiro enxerido são duas consequências. Porque esse pagamento direto e reto entre credor e devedor, gente, não faz diferença. O Código Civil, de fato, se dedica a isso, mas para a gente aqui não faz diferença, porque eu preciso entender essas exceções do terceiro interessado e terceiro enxerido. Se o terceiro interessado realiza o adimplemento da obrigação, eu tenho uma situação de subrrogação. O que é subrrogação? Subrrogação é colocar-se no lugar de. Todas as vezes, em todas as situações do direito civil inteiro, que você vê a ideia de subrrogação, é só você pensar, colocando no lugar de. Beleza. Então, eu tenho o terceiro interessado, tem esse interesse na extinção, tá? O herdeiro também, aqui tem um exemplo, né? O fiador, o avalista, o herdeiro, eu acho o fiador mais tranquilo da gente identificar. Então, ele tem interesse na extinção daquela obrigação e ele vai resolver. Se o devedor não resolve, para eu não me lascar, vou resolver esse problema. Beleza, resolvi esse problema porque eu vou ter uma consequência dessa não resolução. Resolvi. E aí, eu vou ficar no prejuízo? Não, eu não vou ficar no prejuízo. O que vai acontecer? Eu vou criar uma subespécie de obrigação aqui. Por quê? O credor inicial vai cair fora. Ele já não recebeu? O dele já não está resolvido? Beleza, se o dele já está resolvido, ele cai fora. E aí eu tomo o lugar do credor inicial em todos os seus direitos e garantias. Então, quem passa a ser a credora sou eu, terceiro interessado. Eu era a fiadora. Resolvi o problema, agora a credora sou eu. Agora você vai se ver comigo. Então, eu vou me subrrogar, eu vou me colocar no lugar daquele credor. É um caso de subrrogação legal, porque essa subrrogação do terceiro interessado está prevista em lei. Então, aqui é um ponto que você precisa anotar. Se o terceiro ele é interessado, subrrogação. A gente tem sempre que raciocinar que a pessoa não pode ficar prejuízo. A gente tem o princípio da vedação do espertinho, falando em juridiquês, vedação do enriquecimento sem causa. Então, eu não posso dar uma despertinha, o meu fiador pagou para mim, tô de boa. Tô de boa. Você não tá de boa. Agora você tem um outro credor que se colocou no lugar dele. Então, beleza. Prescinde de prova, ou seja, dispensa a prova quanto à existência da dívida e todos os direitos, garantias e ações do credor. Tá faltando um R aqui, mas é o teor do 349 do Código Civil. Faz uma tabelinha, faz aí uma tabelinha, eu tô sem o negócio de escrever, mas faz aí uma tabelinha. Coloca do pagamento direto, aí já faz uma coluna do terceiro interessado. Coloca aí subrrogação legal. Não coloca mais nada. Não coloca mais nada nessa tabelinha. Não traduz subrrogação nessa tabelinha. Se você quiser anotar, anota em cima, porque você vai bater um olho em subrrogação e vai lembrar que subrrogação significa colocar-se no lugar de. Beleza? Tudo bem. Aqui eu tenho o terceiro interessado. Só que eu posso ter. Aqui é uma questão, né? Daqui a pouco a gente fala do terceiro enxerido. Porque o terceiro enxerido não é a mesma coisa. O terceiro enxerido, aí eu tenho uma gama de possibilidades diferentes. O terceiro enxerido que pagou com o próprio nome, o terceiro enxerido que pagou em nome do devedor e o terceiro enxerido que pagou mesmo tendo a possibilidade do devedor ilidir, ou seja, impugnar aquela cobrança, impugnar aquela dívida. O terceiro enxerido, aí sim, eu tenho um tratamento diferente. Coloco o terceiro interessado, que a partir do terceiro interessado, a gente vai para esse terceiro enxerido e tem uma questão justamente disso aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para eu poder marcar o texto. Vamos resolver a vida da Jacira, tá? A Jacira, ela mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança. Então, aqui eu já tenho as informações, ó.
locação, e essa locação é uma das garantias previstas, né, na lei de locação, é a garantia de fiança, então tem a figura do, do fiador, tem uma garantia fidejussória, né, prestada por seu pai, José. Ok, tranquilo, contrato de locação padrão, até aqui ele não tem problema nessa situação. Certa vez, Jacira conversava com a sua irmã, Laura, acerca de suas dificuldades financeiras. Está vendo que eu estou sublinhando o que é importante e os sujeitos que estão aparecendo, tá? E declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do seu imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira, sem oposição, ou seja, né, a Jacira, ela não se opôs a esse ato da irmã sem oposição. Quem que é o terceiro interessado? Olha a novela que a FGV me colocou. Ela começa me conduzindo à fiança. Se eu percebo que é direito das obrigações, eu já falo assim, se é fiança, eu já vou raciocinar no terceiro interessado. Se o terceiro interessado tivesse feito esse pagamento, aí eu teria uma situação de subrogação legal. Só que aqui eu tenho uma questão que envolve o terceiro enxerido. Nesse cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a afirmativa correta. Aqui não é uma questão de terceiro interessado, mas de terceiro não interessado, tá? Aqui, a irmã da Jacira, a dona Laura, pagou de enxerida intrometida que ela é. Mas ela vai ficar na mão dessa situação? Então, pergunta. Qual que é o princípio da vedação do espartinho? Agora, vamos pensar aqui. Se o 349 se dedicou a falar do terceiro interessado e da subrogação, se ele destacou que a subrogação é por terceiro interessado, como que fica a situação do terceiro não interessado? Vem aqui comigo. Nesse cenário, em relação ao débito daquele mês, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que pode acontecer com Laura, tá? Eu já afirmo, vamos raciocinar. Vedação do espertinho. Mas aqui eu tenho a questão do enxerido. A Laura foi e pagou. Pagou em nome próprio e pagou sem oposição da Jacira. Ela vai ficar na mão? Não, ela não vai ficar na mão. Ela vai se subrogar? Também não. A Laura ela vai ter o direito de ressarcimento. Simples assim. Porque a gente tem que raciocinar a partir da vedação do enriquecimento sem causa, tá? Não preciso saber direito das obrigações. Muitas vezes é eu respirar fundo e pensar com a minha intuição. Se eu sei do terceiro interessado, o terceiro não interessado que paga em nome próprio, ele não vai se subrogar, porque ele não tem motivos e documentos e provas para se subrogar. Mas ele tem o direito de ser ressarcido. Vamos aqui. Laura, como terceira interessada, ela não é terceira interessada. Nós temos aqui um terceiro interessado. Quem que é? É o José. O José é o terceiro interessado. Então, a gente já sabe que ela não é terceira interessada, então não tem subrogação. Tá? Então, não precisa nem continuar. Já achei o erro disso aqui. Laura, como terceira não interessada, tem apenas o direito de regresso em face de Jacira, tá? Não teve oposição da Jacira, ela pagou em nome próprio, então ela tem o direito de regresso. Laura, como devedora solidária, isso aqui já foi para maluquice, a criatividade do examinador acabou e ele já foi para maluquice, porque em momento algum fala de devedor solidário, em momento algum fala de solidariedade, em momento algum Laura faz parte desse raio desse contrato. Então, se não falou solidariedade, desapega. Por que eles colocam solidariedade? Que é muito comum colocar solidariedade aleatoriamente aqui. Porque tem muitas questões de solidariedade no direito das obrigações. E aí fala assim, vou enfiar um solidário aqui para testar esse sujeito. Então, não. Isso aqui é nível maluquice. Laura, tendo realizado mera liberdade, não tem qualquer direito em face de Jacira.
Essa letra D, ela não é maluquice. Ela não é maluquice. Por quê? Quando a gente tem um terceiro não interessado, o enxerido, que ele realiza o pagamento, porém, havia com o devedor ilidir, ou seja, impugnar aquela obrigação, aí a gente se depara com uma situação, sim, de que aquele enxerido, quando havia meios para ele de obrigação, quando havia meios para impugnar aquela obrigação, aí sim ele não recebe nada. Porque, gente, e se eu queria alegar, vamos supor, uma prescrição? Aí a pessoa foi lá de enxerida, pagou a dívida. Gente, não, eu não ia pagar, tá prescrito. Ou eu não concordo. Se de alguma forma eu podia impugnar aquela obrigação e o terceiro enxerido pagar, aí eu não devo nada. Aí ele sai com a mão na frente ou atrás, até porque aqui não é a vedação de espécie, eu não estou querendo me dar bem. Eu simplesmente tinha meios de impugnar, eu tinha meios de não pagar aquilo lá, eu tinha meios de não pagar aquela obrigação. Ó, tem um trem aqui no chat, gente, ó. Ó, o Forms, viu, galera? Ó, assinem o Forms, tá contabilizando as horas, tá? As horas que a gente batalha tanto durante a graduação para ter, é extremamente importante para nós. Então, faz a coluna terceiro interessado, põe aí, pagamento direto, terceiro interessado, terceiro não interessado, tá? Não precisa ficar anotando, fazendo legenda. O devedor paga ao credor. Ó, que coisa. Isso não vai fazer diferença na sua vida, mas quando eu estou falando de terceiro interessado, a ideia de subrogação faz diferença, e quando eu estou falando de terceiro não interessado, quando tem de ser ressarcido, também faz diferença, e quando não tem de ser ressarcido, também faz diferença, tá bom? Então, tá aqui, ó, até esse 306, o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir aqui é impugnar, tá? Ilidir a ação. Então, nesse caso, é um terceiro interessado que pagou. Olha como é que ele conta uma historinha em cima da letra da lei. Então, sublinha, a gente faz igual eu falei na live passada, sublinha as exceções. Ele vai fazer a pergunta em cima da letra da lei. Olha a letra da lei, ó. Olha só, na data e pagou em nome próprio. Olha aqui, tá bonitinho aqui. Tem direito a reembolsar-se no que pagar. E tá bonitinho na alternativa também, ó. Ó, tá falando do direito de reembolso. Não há subrogação de terceiro não interessado. Vamos seguindo aqui. Regras especiais de pagamento, isso aqui, essa primeira regra especial de pagamento, ela pode ser cobrada em direito civil, em direito processual civil, em direito do trabalho, na primeira fase e na segunda fase dessas três disciplinas, que é a consignação e pagamento. Então, você pensa num trem que rende para você estudar. Quando você pensar num negócio que vai render estudo, é a consignação e pagamento. Então, você olha para o Código Civil, tá? E olha para o Código de Processo Civil. E aqui eu não vou colocar, vai do 334 ao 345 do Código Civil, mas eu não vou colocar toda a letra da lei. Recomendo sim a leitura, tá? Recomendo a leitura disso aqui, mas eu não vou colocar tudo, não. Vou colocar só o que é interessante para a gente conceituar aqui. A consignação tem lugar. Quando que eu vou me valer da consignação? Por que eu estou chamando a atenção de consignação? A gente tem muito esse negócio de empréstimo consignado, agora tá uma moda de cartão de crédito consignado, tá uma zorra. E a gente já pensa que empréstimo consignado é aqueles contratos que aposentados, servidores, pensionistas, etc., fazem junto às instituições financeiras. Não. Se você estava achando isso até agora, não acha mais. Esquece. Tá? Esquece. Consignação em pagamento é eu preciso pagar. Só que eu não consigo. Eu preciso pagar, mas eu não consigo efetuar o pagamento. É alheio à minha vontade? É alheio à minha vontade. Já penso em consignação. E aí o código ele vai destrinchar algumas situações, tá? Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar a quitação, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, no tempo e condição devidos,
Se o credor for incapaz de receber, foi desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto de pagamento, ou se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Eu não quero sofrer as consequências da mora. Eu não quero sofrer as consequências do inadimplemento. Mas eu estou com dificuldade, seja de pagar a pessoa certa, seja porque ela não quer receber, seja porque ela não quer dar ação. Então, eu uso da consignação em pagamento. Por que ela é tão cobrada? Porque eu tenho um procedimento especial no Código de Processo Civil para consignação em pagamento. Então, beleza. Eu tenho essa possibilidade na esfera trabalhista, porque já pensou, o empregador tem ali os 10 dias para pagar as verbas rescisórias do empregado. E cadê o empregado? Cadê o sujeito? Né? Então, assim, a gente chama, a forma chique de chamar de colaborador, né? Então, cadê esse colaborador? Sumiu. E aí? Eu vou pagar a multa? Eu vou sofrer as consequências da mora? Eu vou sofrer as consequências do medicamento? Eu estou disposta a pagar, mas eu não vou conseguir. Esse é o cenário de consignação e pagamento, tá? E aí eu tenho um procedimento especial dentro do Código de Processo Civil, e esse procedimento especial é muito, muito bacana. Eu tenho aqui esse esquema que eu fiz, ele é muito legal, que ele traduz essa consignação em pagamento em etapas. A consignação em pagamento, ela pode lembrar, pode, isso aqui, esse primeiro módulo aqui, ele não é obrigatório. O CPC me dá essa faculdade. É quase que o meio alternativo de não invocar o Poder Judiciário, o meio alternativo de solução de controvérsia. Tá? Eu tenho essa possibilidade de fazer uma consignação sem procurar o Poder Judiciário. E aí, o que eu faço? Eu procuro a instituição bancária. Aqui está a Paulinha ela quer pagar, deixa eu botar até a luzinha aqui, ó. A Paulinha que não tá caloteira, a Paulinha que quer pagar, tá? E o, o, o credor, né, que é esse palhaço aqui, ele se negou a receber, se negou a dar quitação. Beleza. O que acontece? Qual que é o primeiro passo? Procura um banco oficial, se houver. Isso aqui eu estou falando do procedimento previsto no Código de Processo Civil, tá? Procura o banco oficial, se houver, no lugar do pagamento, se não tiver banco oficial, serve outro, então corre e deposita. O que o banco vai fazer? O banco vai notificar, então o banco notifica o credor por meio de carta com AR, tá? Sim, nós estamos em 2023 e é por meio de carta com aviso de recebimento. Beleza? Quando a gente tem a resposta, né? Eu tenho a possibilidade de recusa e eu tenho a possibilidade de aceite. Ele tem 10 dias para manifestar a recusa. Se ele ficar em silêncio, presume-se o aceite, tá? Contado do retorno do aviso de recebimento. Beleza. Se ele aceitar, a dona Paulinha tá livre, tá liberada da obrigação. E se ele recusar? Se ele recusar, a Paula tem um mês, a Paulinha que tem um mês para ajuizar a ação de consignação em pagamento. Aí aqui sim eu tenho o procedimento especial. O que acontece? Na consignação em pagamento, eu tenho o efeito de cessar por devedor a data do depósito os juros e riscos, né? Se essa ação for julgada procedente. Beleza. Na petição inicial, se eu não tiver feito esse procedimento antes, eu tenho o prazo de 5 dias, tá, do deferimento para poder realizar esse depósito. Lembra que eu falei que isso aqui é uma opção? Eu posso entrar com ação direta. E daí, da decisão que deferiu esse depósito, eu tenho prazo de 5 dias para realizá-lo em juízo. Beleza. É realizada a citação e o credor pode contestar, e aí eu continuo o processo, ou levantar o valor. Acabou. E na contestação, ele pode alegar que não houve recusa, que a recusa foi justa, afinal de contas, eu queria pagar, sei lá, um valor menor, que o depósito foi fora do tempo e do lugar pactuado, e que o depósito não foi integral. Então, eu tenho a possibilidade aqui, ó, de contestar. Tudo bem. Nos casos de alegação de insuficiência do depósito, pode chamar o devedor para pagar
tá? Para completar o valor em 10 dias. Se for prestação sucessiva, gente, já pensou se todo mês eu tiver que ajuizar uma ação de consignação em pagamento? Pensa que confusão. Se for prestação sucessiva, no mesmo processo, eu posso ir depositando sucessivamente esses valores, tá? Até 5 dias do vencimento. Se for coisa indeterminada, 5 dias para o credor escolher. Lembra que a gente falou, né, de obrigação de dar coisa certa e coisa incerta, e quando é de coisa incerta, quem escolhe, em regra, é, né, o devedor, salvo se for pactuado diferente. Aqui eu tenho uma situação um pouco semelhante, só que aqui a escolha cabe, né, ao credor. Aqui a escolha cabe ao credor e ele tem 5 dias para escolher ou aceitar a escolha do devedor, em se tratando de coisa indeterminada. Então, a consignação em pagamento, ela tem lugar nessas situações. A consignação em pagamento é para eu me livrar das consequências da moda, das consequências do inadimplemento, tá? A consignação em pagamento é uma das ações mais importantes que nós temos, tá? Dentro da esfera material, direito civil, dentro do direito processual civil e o direito do trabalho também a gente teve recente uma questão de segunda fase, questão não, uma peça de segunda fase de consignação e pagamento que assustou muito a galera do direito do trabalho. Então, pode ser cobrado em 3 disciplinas, aproveita bastante para estudar consignação e pagamento, que é um estudo que rende. Outra forma, tá, de adimplemento de dívida é a imputação ao pagamento. A imputação ao pagamento, eu determino, tá? Existem dívidas diversas com o mesmo credor. Essas dívidas diversas, elas são líquidas e vencidas. E aí eu devo 5 mil com 2% de juros, 2 mil com 8% de juros. Então, tem várias dívidas com a mesma pessoa. Eu vou escolher qual que eu vou pagar. E quando eu escolho qual que eu vou pagar, eu estou realizando a imputação ao pagamento. Imputação significa indicar, tá? Então, eu tenho que é o ato de determinar a qual dívida ou débito será destinado ao pagamento efetuado pelo devedor, tá? Imputação ao pagamento. A imputação ao pagamento pode acontecer em diversas áreas da vida civil. A gente está fazendo um recorde dentro do direito das obrigações e trazendo vários exemplos de negócios jurídicos, mas a imputação pode ser feita, inclusive, para livrar um devedor de alimentos, da pena não, né? Da consequência, né? Da prisão civil. Pode acontecer sim, tá? Fica aí essa sugestão para a gente poder pensar. Vamos aqui. Se o credor aceita a quitação de uma dívida sem indicar qual dívida oferece pagamento, não terá direito de reclamar contra a quitação feita pelo credor, salvo se haver ele cometido violência ou dolo. Então, tem várias dívidas, e aí eu tenho essas consequências. É um direito do devedor a imputação ao pagamento. Eu preciso de ter dívidas líquidas e vencidas, tá? Então, se o devedor ele não fizer a indicação da imputação ao pagamento, diferentemente de toda a lógica do direito das obrigações, que a gente pensa sempre em satisfação do credor, né? A gente tem um olhar para, gente, como que essa pessoa vai poder receber aquela prestação? Agora, aqui na imputação é um pouquinho diferente. Imputação, pagamento, várias dívidas líquidas, várias dívidas vencidas, e nessas dívidas líquidas e vencidas, eu posso escolher qual que eu vou pagar. Ah, mas e se eu não escolhi e só paguei? Não formalizei qual delas. Eu não fiz a imputação específica. Só paguei tanto lá. Vai se presumir que foi paga a dívida mais onerosa, tá? Diante do silêncio, presume-se que o pagamento foi realizado dentro da dívida mais onerosa, voltado para a dívida mais onerosa, se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, tá? Então, imputação, várias dívidas, eu escolho qual que eu vou pagar, qual que eu vou adimplir. Outra forma especial é a dação em pagamento, tá? Dação em pagamento é quando
as partes, elas pactuam objeto diferente daquilo que foi a pactuação inicial. Elas chegam no acordo, olha, eu não posso te pagar, mas eu tenho um bem que eu posso dar em pagamento. A dação em pagamento, ela ocorre quando é dado, e aí eu preciso de um acordo, eu preciso da anuência do outro sujeito para que seja realizada essa dação em pagamento. Sem a anuência do outro, não é possível, tá? Então, eu vou dar outra coisa para poder, tá, adimplir aquela dívida. Então, aqui tem até um exemplo, eu usei esse exemplo em sala, e é muito bacana, né? A pessoa vai receber, aí a pessoa não tem dinheiro para pagar. Aí a outra pessoa, ó, nesse caso aqui, ó, o devedor e eu sou credora. Dessa vez, eu sou credora. Então, a gente tem a pessoa, deu dia de receber. O outro falou, ó, não tem como pagar. Mas é o seguinte, eu tenho aqui um carro, eu tenho uma casa, eu tenho bens que eu posso te dar como pagamento. Beleza. A outra pessoa tem que anuir. Tudo bem. A partir do momento que a outra pessoa anuiu e recebeu outros bens, outros objetos, beleza. O devedor, ele se libera da obrigação, como se ele tivesse pago da maneira normal. A diferença é que pactuou um objeto diferente. Aí eu tenho a dação em pagamento. Objeto diferente do que foi combinado, objeto diferente do que era o objeto da prestação inicial. Quando aceito pelo credor, a gente tem a dação em pagamento. O que eu preciso sublinhar em dação em pagamento? Consentimento em receber prestação diversa. Dação em pagamento. Se você está anotando, faz só uma setinha. Dação em pagamento. Consentimento em receber prestação diversa. Pronto. Tá? E aí a gente tem a aplicação das regras de compra e venda quando determinado o preço da coisa, tá? Então, sublinha, dação em pagamento, consentimento em receber prestação diversa. E aí você vai conseguir fazer essa leitura a partir de situações. Imputação ao pagamento, várias dívidas líquidas e vencidas, com o mesmo credor. Então, tem a manutenção dos sujeitos. Várias dívidas, mesmos sujeitos, dívidas líquidas e vencidas. Beleza, faz essa setinha. Entenda esses institutos de pagamento especial, tá? Então, aqui tem algumas regras de dação e pagamento. O credor, ele pode consentir em receber prestação diversa do que lhe é devida, é a definição, tá, de dação e pagamento. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes, vira um contrato de compra e venda, tá bom? Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, aí eu tenho o fenômeno da cessão. Eu posso fazer uma cessão de crédito como dação em pagamento. Não encontrei questão sobre essa perspectiva do 358, que aqui a gente tem a exceção da exceção, tá? Não encontrei questão específica abordando essa cessão de crédito como dação em pagamento, mas pode acontecer, então sublinha por ser exceção da exceção, tá bom? Vamos continuar aqui. Renata financiou a aquisição do seu veículo em 36 parcelas. Essa, Renata, eu gosto dessa questão. Acho que eu já. Vamos fazer a questão aqui sublinhando. E recomendo que vocês façam da mesma forma, tá? Tem aqui, Renata financiou. Então, tem um contrato de financiamento, identifiquei o contrato de financiamento, identifiquei o polo passivo, a aquisição de seus veículos em 36 parcelas. E vinha pagando pontualmente todas as prestações. Massa, parabéns, você fez sua obrigação, dona Renata. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguissem manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar justamente as duas últimas prestações, 35ª e 36ª. O banco que financiou a aquisição, diante do inadimplemento, optou pela resolução do contrato. E aí, a gente tem um problema nessa resolução, né? Porque ela é unilateral, a pessoa já estava devendo, e aí vai dar aquele quiprocó danado, e esse quiprocó danado pode envolver busca e apreensão do veículo, né? Dependendo do contrato, a gente não tem essa informação aqui, mas em geral envolve busca e apreensão do veículo, e é um drama danado, é uma coisa quando a gente compra um veículo
parcelado, a gente tem esse temor, porque em geral são prestações longas, e essas prestações longas têm consequências, né? Você perde muito com uma situação dessa, né? Tendo em vista o pagamento de 34 parcelas, vocês concordam que praticamente ela pagou? E com certeza, né? Ela, apesar de contratualmente não ter adimplido aquela obrigação, com certeza ela já pagou muito mais do que o valor do carro, né? Beleza, ela pagou as 64 parcelas anteriores. Pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé em razão do. E aí a gente tem que pensar o seguinte: objetivamente, não pagou meios de cobrança, não pagou resolução do contrato. Ok. Só que, à luz da jurisprudência, a gente tem que pensar o princípio da boa-fé objetiva. O princípio é uma cláusula genérica, né? A gente pensa em princípio, a gente tem que pensar em amparos para a interpretação da norma jurídica. Vem cá comigo. Dever de mitigar os próprios danos, é o duty to mitigate the loss, né? É um dos corolários, um subprincípio da boa-fé objetiva, mas não é o duty to mitigate the loss. Depois eu vou escrever para vocês que às vezes a gente encontra, né, esse termo em inglês, né? Professor, mas que termo bonito, professor. O duty to mitigate the loss. É chique, né? É chique. Às vezes você pode encontrar esse termo em inglês na doutrina, geralmente eles fazem essas referências, tá bom? Mas não é o duty to mitigate the loss, né? Proibição de comportamento contraditório. Não tem comportamento contraditório. Aqui não tem nenhuma contradição apontada na conduta da instituição financeira. É chique também, professor Igor, que é o venire contra factum próprio. Gente, uma dica, tá? Obrigada, Andréia. Obrigada. Eu vou compartilhar com vocês. Eu gosto de fazer assim. Os meninos, eu peguei alguns das aulas de direito das obrigações. Então, a gente tem aqui, ó, o venire contra factum próprio, tá? Que é a vedação de comportamento contraditório. O que acontece aqui? Quando a gente fala, olha, gente, volta lá na parte geral, é importante, volta na teoria geral. Uma das coisas, eu sei que não dá para voltar tudo, eu sei, eu tenho plena consciência disso. Mas, o que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, voltando aqui. O que acontece? Os corolários e subprincípios da boa-fé objetiva, eu até estou devendo isso para os meus alunos de direito das obrigações, eles têm que ser estudados para nunca mais serem esquecidos. Quando a gente fala de suprécio, quando a gente fala de surrectio, quando a gente fala de tuocoque, quando a gente fala de venire contra factum próprio e duty to mitigate the loss, a gente precisa, né, pensar, porque isso aqui também vai ser uma tese de defesa, uma tese para a construção de um contrato, e ajuda muito a entender uma parte do direito civil que é muito delicada, que é o direito dos contratos, tá? Então, eu vou compartilhar com os meninos dos direitos das obrigações, vou fazer esse material, é curtinho, é uma folha, um mapinha, e vou mandar também para o professor Igor Marcelo. Então, agora eu sou devedora de vocês. Então, não é vedação do comportamento contraditório, não tem nenhuma contradição aqui. A gente tem a teoria do adimplemento substancial. Aqui, ó, a setinha foi errada. Deixa eu corrigir já. É o adimplemento substancial. O bichinho foi errado, gente. Que a gente passa para o Google Drive e aí o trem, ó, agora vai bonito. Aí, é a teoria do adimplemento substancial. É uma teoria que foi estruturada na jurisprudência do STJ e é objeto de enunciado. Quando a gente fala dos enunciados, são enunciados de doutrinadores em jornadas de direito civil, tá? A gente não encontra o adimplemento substancial no Código Civil, a gente encontra a boa-fé. Então, a gente tem essa construção do adimplemento substancial. E o dever de informação, que é um subprincípio da boa-fé objetiva. O dever de informar é um subprincípio da boa-fé objetiva. Se houver falhas no dever de informar, pode gerar resolução unilateral do contrato, pode gerar diversas consequências, inclusive perdas e danos, tá? Então, raciocinar o direito civil também é muito bom a partir do entendimento
da estrutura do nosso Código Civil atual. É com base na boa-fé objetiva. Não se esqueçam desses corolários. Eu sei que tem nome feio, eu sei que a gente olha termos em latim e fala, meu Deus do céu, que tem, né? É que esse nome, eu vou ter que decorar esses negócios. Eu sempre falo com os meus alunos, o mínimo possível de juridiquês, ok. O máximo possível de objetividade, ok. Mas tem coisa que não dá para evitar. Compensação. Tá aqui. O que é compensação? Um é credor, o outro é devedor. E aí eu tenho o seguinte, eu tô devendo, eu sempre ponho aqui os bichinhos. Esse bichinho aqui é o Lucas. O Lucas é o meu digníssimo, né? A cara dele, até a cara do Lucas está aqui. Eu, Paulinha, a Paulinha caloteira das aulas de obrigação, tô devedora, e o Lucas é o credor. Eu tô devendo 100 mil pro Lucas. Só que o Lucas também, isso aqui, gente, em valores menores acontece, tá? Isso aqui é baseado em fatos reais. O Lucas também deve 50 mil para Paula. Compensa a dívida? Se todo mundo concordar, compensa extinção parcial da obrigação. Agora, eu só devo 50 mil para o Lucas. Do outro lado aqui, eu tenho a compensação total. Eu tenho a devedora Paulinha, o credor Lucas. Só que o credor Lucas também deve, de outra fonte, 100 mil para Paulinha. Se concordarem, extinção total da dívida, ninguém deve mais ninguém. Isso é a compensação. Sem juridiquês, gente, objetivo. Compensação. E o que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso prestar atenção nisso aqui, meus amores? Eu preciso prestar atenção num ponto. Que eu olhando aqui o desenhozinho, tá muito fácil, mas eu vou sublinhar para vocês um ponto. Eu preciso da anuência, tá? Eu preciso da anuência, tanto na compensação total como na compensação parcial, tá? Quando a gente tem extinção parcial da obrigação, eu preciso de anuência. A compensação, ela não ocorre sem anuência do credor, tá bom? Então, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, a gente quem tem amigos, isso aqui que parece dívida de boteco. Dívida de boteco configura bem assim, tá bom? Quando eu tenho esse tipo de situação, eu te pago uma cerveja, depois você me paga uma cerveja, você já não sabe mais quem está devendo o outro, né? A gente tem a compensação. Beleza? Pega a outra, mas como você não sabe onde que tem, aí Aí, pronto, resolvi, gente. Aí a gente tem a compensação. E essa compensação, ela precisa, ó, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Por isso, eu tenho a possibilidade parcial, tá bom? Líquidas e vencidas e coisas fungíveis. Como eu falei de subrogação, sublinho. Toda vez que eu ouvir fungível na minha vida, é aquilo que pode ser substituído, tá? É aquilo que pode ser substituído. Fungível é aquilo que pode ser substituído. Então, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no que compensarem as regras quanto à imputação ao pagamento. Então, aqui eu já envolvo dois tipos de regra especial de pagamento. Então, se eu tiver pluralidade, eu tenho também a possibilidade de me valer das regras de imputação ao pagamento. O que é imputar? Imputar é indicar. O que é dar em pagamento? Dar em pagamento é dar uma coisa diversa do que foi pactuado inicialmente. Quando eu tenho compensação, eu devo, você me deve. Vamos compensar isso aqui? O saldo final, a gente vê. O saldo final continua como débito, mas eu devo, você me deve, vamos compensar e a gente chega num saldo final. Novação. Novação, eu nem vou pegar esse conceito aqui, não. Nós já estamos avançados da hora. Eu vou explicar novação numa situação, tá? Eu vou explicar novação numa situação que eu acho que essa construção aqui eu gosto de fazer durante as aulas, tá? Eu tenho as hipóteses de inovação subjetiva, tá? E aí eu tenho, no caso da inovação subjetiva, a possibilidade de subrogação. Então, eu venho aqui, Paula deve R$1.000 para Lucas, Paula e Juca concordam com a substituição da dívida. Lucas concorda em substituir a dívida de Paula para outra pessoa, caso Juca. Então, aqui eu tenho nada mais, nada menos, quando fala o termo inovação subjetiva, eu tenho nada mais, nada menos do que uma situação de subrogação. Agora, o que nos interessa mesmo,
tá? Enquanto inovação, enquanto instituto jurídico, é a inovação objetiva. Eu acho que, não sei se aconteceu com todo mundo aqui presente, mas é muito comum o seguinte, você tem uma série de dívidas do banco, né? Essa aqui é a maior cilada que pode acontecer com você. Então, você tem um monte de prestação no cartão de crédito, você deu uma vacilada ali, caiu no cheque especial e ainda tem o empréstimo pessoal no valor X. E aí liga o Cid Nelson aqui, né? O Cid Nelson é o representante do banco. Fala assim, então, a gente está vendo que você está com alguns débitos do banco, a gente queria muito facilitar a sua vida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo, ó a inovação aqui, um novo empréstimo pessoal, e aí você cobre tudo que você deve. Sabe o cheque especial? Você poderia resolver em dias, ó, sinal. O cartão de crédito, se você pagar certinho, você não vai pagar juros. Mas se você fizer um novo empréstimo pessoal abraçando o que você pagaria sem juros, você vai abraçar com juros. Aí, beleza, mas aí o que você fez aqui? É uma nova obrigação. Aquelas dívidas anteriores que eram separadas em várias fontes, vários fatores, elas se tornam uma outra dívida. Eu vou novar o objeto daquela obrigação. Aí eu tenho uma situação de novação. Eu tenho uma nova dívida e essa nova dívida substitui a anterior. E eu não estou falando nova dessa maneira estranha à toa, não. Para vocês pensarem em inovação como uma nova dívida, tá? Então, Paula deve R$500 de cartão de crédito. R$430 de cheque especial. Eu queria que o meu boleto de cartão de crédito fosse esses R$500, gente. Isso aqui é para, sabe? Para ver se atrai. Então, estou devendo R$500 de cartão de crédito. Não, 430 de cheque especial não quero para minha vida, não. E 390 de empréstimo pessoal. E tudo está prestes a vencer. Vem o Cid Nelson, ele liga para Paulo oferecendo juntar todas as dívidas em uma nova e ainda com troco. Olha só como o Cid Nelson é bonzinho. É a cara de bonzinho dele. A oferta é, o banco lhe passa o valor, olha aqui, olha esse lado, de R$2.000 para a Paula pagar em 60 vezes de R$100. E aí, de alguma forma, ó o pepino. A Paula vê vantagem nisso e aceita a proposta. Tá feita a inovação. Eu não devo mais esses valores. Agora eu devo os R$2.000 pagos em 60 parcelas de 100 vezes. Isso aqui acontece muito. E aí eu tenho essas explicações, né? A inovação não afeta direitos de terceiros, é possível inovação parcial. A inovação não se presume, ela precisa ser expressada e declarada pelas partes. A inovação pode ser realizada sem a anuência do devedor, desde que haja justo motivo e autorização judicial. Então, a regra é, as partes precisam concordar, tá? Uma nova obrigação substitui a outra anteriormente existente, tá? Requisitos: existência de uma ou várias obrigações anteriores, criação de uma nova obrigação de substituição, intenção clara e inequívoca de substituir a obrigação anterior pela nova e capacidade jurídica das partes envolvidas. O que acontece quando existe inovação? A obrigação anterior é extinta, libera o devedor da obrigação anterior. Agora ele tem uma nova dívida, uma nova obrigação, tá? Aí aqui eu vou deixar como a gente está avançado já no horário, né? Eu me empolgo falando muito. Eu vou disponibilizar esse material, já vai ser o nosso horáriozinho da live, já passamos os 6 minutos, e aí vocês fazem a leitura dessas regras especiais de pagamento da inovação e da confusão. Confusão é bem tranquilo, que é uma forma de extinção das obrigações, tá bom? E ainda tem mais uma questãozinha que vai ficar ali no material. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses desenhos, obrigada, Ju, obrigada. Esses desenhos, essas situações, eu costumo fazer para poder justamente, desde o começo ali, preparar, né, para a gente pensar de uma maneira situacional, porque a gente é cobrado no primeiro momento pela OAB de uma maneira situacional, tá bom? Então, sexta-feira, eu não me lembro o horário, eu acredito que a gente tenha uma live também.
Sexta-feira a gente vai falar sobre o direito sucessório, tá? Se eu não me engano, o tema é inventário. O tema é inventário, vou falar um pouquinho de inventário, então é um diálogo de processo civil com direito civil, vamos falar os pontos principais da ação de inventário, e daí extrair alguns conceitos também de direito sucessório, tá? Então a gente parte para essa perspectiva um pouco mais adiante dentro do direito civil na sexta-feira. Então, nós temos essas 3 lives. Eu fico à disposição de vocês. Eu vou mandar esses materiais para o professor Igor. Vocês têm aí o professor Igor como um ponto focal, né? Para a gente poder estabelecer esse diálogo. Então, vocês têm um grupo, professor Igor, manda sugestão. Nossa, é muito, muito bem-vindo. Todas essas sugestões, a participação de vocês é extremamente importante para todos nós da equipe do IESB, tá? Então é isso. Eu deixo vocês aí, espero deixar com gostinho de quero mais, espero vocês na sexta-feira. Passa para o professor Igor, professor. Professora Paula, muito obrigado por passagem da palavra. Agradecemos a participação de todos vocês e, com certeza, agregando muito valor na aula de hoje. É um tema importante. Sem mais delongas, eu agradeço em nome da coordenação do curso de Direito. Aguardamos vocês na próxima sexta-feira. Professora Paula, pode fazer o encerramento. Gente, meu encerramento é tchau, tchau, boa sorte. Atenção aí nas leituras. Pega ali os artigos, sublinha, vamos ralar aí que vai dar certo, tá? Pesquem as exceções, pesquem os artigos e prestem atenção nas situações. Um grande beijo e até sexta. Tchau, tchau, gente.